Audiolivro Por que devo sofrer? Reflexões sobre as causas do sofrimento humano. Padre Francis J. Henler, 1874-1962. Foi sacerdote, professor, diretor espiritual e um renomado pregador de retiros. Seus escritos oferecem explicações simples e claras sobre a fé, além de uma orientação segura sobre como colocá-la em prática. Por que devo sofrer? Sofrimento. Há algo mais comum na vida do homem? Há algo mais difícil de suportar? Mesmo para os homens mais perfeitos, não haveria, em alguma medida, uma forma de sofrimento que fosse uma provação? Quem entre nós não precisa de consolação? Quem não precisa ao menos estar preparado? Nas 15 razões a seguir sobre por que Deus permite o sofrimento, acreditamos que o leitor sincero encontrará luz e consolo que, na graça de Deus, tirarão do sofrimento parte de sua amargura, transformando em bênção aquilo que tantas vezes é visto como um obstáculo. Primeira razão: compartilhar as consequências do pecado original. Das várias razões pelas quais você deve sofrer, a primeira e a principal é esta. Como filho de Adão e membro da grande família humana, você deve, como todos os outros, suportar a sua parte nas dolorosas consequências do pecado original. Os dons originais do homem. Se o pecado original não tivesse ocorrido, o sofrimento seria desconhecido entre os filhos dos homens. As condições de vida seriam totalmente diferentes das atuais, pois viveríamos naquele estado de perfeição maravilhosa em que Adão foi criado. Uma perfeição que excluiria todo o mal físico e moral, assim como os raios brilhantes do sol nascente afastam a escuridão da noite. Mas em que consistiria esta perfeição? Consistiria, primeiramente, nos dons daquilo que se chama a pura natureza humana. Isto significa que possuiríamos as faculdades da alma, memória, entendimento e livre-arbítrio, e os membros, órgãos e sentidos do corpo, em um grau de completude necessário para sermos o que fomos concebidos para ser. Seres racionais, compostos de uma alma espiritual e um corpo animal. Teríamos, sem qualquer defeito ou deficiência, todas as qualidades necessárias para nos tornar perfeitos em nossa ordem de ser. Uma mente perspicaz, uma memória fiel, uma vontade forte e perfeição na forma corporal, beleza, saúde e vigor. Estaríamos completamente livres dos inúmeros defeitos de alma e corpo que hoje nos afligem devido à deteriorização causada pelo pecado. Em segundo lugar, seríamos enriquecidos com os dons daquilo que é conhecido como a perfeição da natureza sobrenatural. Ao ingressarmos no mundo, receberíamos o dom da graça sobrenatural, que nos elevaria muito acima do plano da pura natureza e nos levaria a ser adotados por Deus como filhos amados, com o direito e o título para o eterno gozo da glória do céu. Após viver em bem-aventurança e felicidade na terra, pelo tempo determinado por Deus, seríamos transportados, sem provar a amargura da morte, para o reino preparado para nós desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Em terceiro lugar, essa elevação ao estado sobrenatural incluiria a concessão de vários dons extraordinários, que constituem o que chamamos de perfeição da natureza preternatural. Teríamos um conhecimento extenso das verdades naturais e sobrenaturais. Estaríamos livres da ignorância e da possibilidade de erro na aquisição de novos conhecimentos. Também estaríamos livres da má concupiscência, pois nossas inclinações e as chamadas paixões estariam perfeitamente sob o comando da vontade, de modo que não poderiam se tornar rebeldes nem nos impelir ao pecado. Além disso, possuiríamos
dois dons muito notáveis: o da impassibilidade ou liberdade ante qualquer forma de sofrimento e o da imortalidade ou liberdade ante a dolorosa provação da morte. Deus criou o homem incorruptível e imortal. A morte não foi feita para ele. Em suma, todos seríamos os felizes herdeiros daquele vasto conjunto de dons maravilhosos que Adão recebeu em sua criação e que possuía até o momento de sua queda da graça. As consequências de nossa deserdação. As consequências da nossa deserdação são as seguintes. Primeiro, fomos completamente despojados de todos os dons sobrenaturais. Perdemos a graça santificante e, com ela, a filiação como filhos de Deus e o direito e título ao céu. Já não filhos bem-amados de Deus, tornamo-nos filhos da ira e exilados de nosso lar celestial. Não fosse a graça redentora de Jesus Cristo, o céu teria permanecido fechado para nós eternamente. Em segundo lugar, também perdemos completamente todos os dons preternaturais. Nossa liberdade ante a ignorância, concupiscência, sofrimentos e morte. Nosso intelecto tornou-se obscurecido, nossa vontade grandemente enfraquecida e nossas paixões tornaram-se turbulentas e rebeldes. Sofremos muito com doenças e enfermidades, com os elementos, com acidentes e catástrofes, com fomes e guerras. Devemos suportar as consequências naturais de nossos próprios pecados e dos pecados alheios, como a falta de bondade, o ódio, o engano, a injustiça, a opressão, a crueldade e outros semelhantes. E por fim, precisamos sofrer a pena de morte. Está decretado que todos os homens morram uma só vez. Hebreus 9:27. Em terceiro lugar, embora não tenhamos sofrido a perda dos dons da pura natureza, uma vez que são essenciais para a nossa existência como seres humanos, nossas faculdades naturais sofreram uma grande deteriorização. Nosso intelecto perdeu a antiga perspicácia e ampla percepção. A razão tornou-se obscurecida e sujeita a todo tipo de erro. A vontade ficou enfraquecida, a ponto de se tornar um joguete das paixões, que, como escravos rebeldes, usurparam o domínio antes exercido pela razão e pela vontade. Como consequência, constatamos que as paixões nos impulsionam a cometer todas as formas de excessos pecaminosos. O resultado final de nossa deserdação pode ser resumido da seguinte forma: abandonados à nossa própria sorte e sem o auxílio da graça, tendemos ao pecado tão naturalmente quanto uma pedra é atraída para a terra pela gravidade, tão facilmente quanto um barco é levado pela correnteza. O pecado é um veneno mortal, tanto para a alma quanto para o corpo. Ele produz invariavelmente uma deteriorização espiritual e física. É claro que, com a ajuda da graça, é possível resistir às tentações do pecado. Porém, como a maioria das pessoas rejeita essa ajuda divina, o vício e o crime inevitavelmente proliferam, produzindo diretamente as condições angustiantes que testemunhamos em toda a parte. Nas palavras do profeta Oséias: não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimentos de Deus na terra. O perjúrio, a mentira, o homicídio, o furto e o adultério transbordaram, e derrama-se sangue sobre sangue. Oséias 4:1-2. Assim, todos os males que afligem a humanidade foram introduzidos no mundo pelo pecado original. Um exemplo retirado da vida ajudará a entender melhor a verdade do pecado original e seus efeitos. Imagine um multimilionário, pai de uma numerosa família feliz. Enquanto administra seus negócios cuidadosamente, seus filhos têm tudo o que desejam para serem felizes. Não conhecem a pobreza, a necessidade, a privação, a fome ou a miséria. Suas necessidades são atendidas, a saúde afetuosamente cuidada
e não se poupam esforços para lhes proporcionar uma boa educação. Quando o pai morrer, cada um receberá uma parte da riqueza paterna em virtude do direito de herança. Mas o homem se torna alcoólatra e um jogador irresponsável. Em pouco tempo, perde tudo o que possui, até mesmo a casa. Está arruinado, reduzido à mendicância e à miséria, forçado a viver em um asilo para pobres. No entanto, sua conduta criminosa afeta não só a ele, que é o único culpado, mas também os filhos, que não têm culpa alguma pelos erros do pai. Antes eram felizes por possuir tudo o que torna a vida agradável e, acima de tudo, tinham o pleno direito de herdar um dia a imensa fortuna do pai, juntamente com sua boa reputação e prestígio social. Agora estão reduzidos à miséria e à pobreza. Suas esperanças de um futuro promissor foram brutalmente destruídas. E, em vez de uma grande fortuna, estão condenados à pobreza, ao desamparo e aos outros sofrimentos. Embora inocentes, eles são afetados de maneira muito profunda e dolorosa pela insensatez imperdoável do pai. A lei de causa e efeito está em funcionamento e age de forma impiedosa. Ela não leva em conta a inocência dos filhos. Embora não estejam de forma alguma envolvidos na conduta pecaminosa do pai, precisam sofrer como se tivessem sido eles, e não o pai, os culpados por esbanjar a fortuna. Da mesma forma, estamos agora sujeitos às tristes consequências da perda de nossa herança sobrenatural, nas quais Adão nos envolveu com seu pecado de desobediência. Nascemos neste mundo deserdados, privados daquelas qualidades e dons maravilhosos que nos foram reservados desde o princípio. Como os infelizes filhos de um milionário arruinado, sofremos os infortúnios da vida, como se nós, e não nosso primeiro pai, fôssemos os verdadeiros transgressores. Esta é a primeira e principal razão pela qual todos os tipos de sofrimentos acontecem com tanta frequência e intensidade em nossas vidas. Ó feliz culpa de Adão! Contudo, devemos acrescentar uma reflexão aqui que servirá de consolo em meio às nossas tribulações. Graças à infinita sabedoria e bondade de Deus, nossa condição presente, embora sem dúvidas triste, está longe de ser tão desesperadora quanto parece à primeira vista. À luz do que nossa santa fé lança sobre esse assunto, o estado de sofrimento é visto como um estado de grande bem-aventurança e de possibilidades ilimitadas para aumentar nossa glória no céu. A sabedoria divina encontrou uma forma maravilhosa de conseguir extrair um bem imenso de um mal tão grande. Ó Félix culpa, que mereceu tal e tão grande Redentor. É o hino jubiloso de gratidão e alegria que ressoa em nossas igrejas no Sábado Santo. E por quê? Porque Jesus Cristo fez reparação adequada pelo pecado de Adão e agora nos oferece um abundante suprimento de sua graça redentora e salvífica, que mais do que compensa a perda de nossa herança original. É verdade que essa graça não restaura o paraíso que outrora existiu na terra, nem elimina das nossas vidas os males e as aflições que brotam do pecado original. Mas, no fim das contas, faz algo infinitamente melhor e mais proveitoso para nós. Ela nos torna capazes de suportar todos os sofrimentos com paciência e resignação, de santificá-los ao uni-los à implacável paixão e morte de nosso Senhor, convertendo-os em fontes de valiosos méritos sobrenaturais que nos garantirão no céu um trono muito mais glorioso e elevado do que se não tivéssemos caído em Adão da condição de nossa perfeição original. Mas alguém poderia objetar: se Deus previu as consequências fatais do pecado original, por que Ele não impediu Adão de cometer esse pecado? Ou, por que Deus não impede a prática do pecado agora?
Ou ainda, por que ele não impede as pessoas más de fazerem coisas que causam sofrimento aos inocentes? A única resposta a essas objeções é a seguinte: Deus criou o homem como um ser livre. A faculdade mais nobre que o homem possui é o seu livre-arbítrio. No exercício dessa faculdade, Deus não interfere de forma alguma. Qualquer interferência significaria uma limitação, uma privação do livre-arbítrio, ao menos parcialmente. Isso, por sua vez, implicaria que o homem não seria responsável por seus atos morais. Interferir em seu livre-arbítrio também eliminaria o mérito e o demérito, a recompensa por boas ações e o castigo por atos maus. O homem é deixado por conta própria, perfeitamente livre para escolher entre o bem e o mal, a obediência e a desobediência, a virtude e o vício, o céu e o inferno. O que ele escolher será a sua herança. Na luta constante contra as forças do mal, o diabo, o mundo e a carne, o homem tem à sua disposição o poderoso auxílio da graça divina, por meio da qual ele pode evitar o pecado e praticar o bem. Mas Deus não o obrigará de modo algum a usar essa graça, ou a agir de uma maneira em vez de outra. Muitos abusam dessa nobre faculdade, fazendo o que sabem ser proibido e pecaminoso, e assim se tornam causadores de sofrimento para si mesmos e para os seus semelhantes. Deus não quer isso, mas o permite. Entretanto, sua infinita sabedoria e providência paterna direcionam até mesmo as ações pecaminosas dos homens para promover a saúde e a salvação dos seus eleitos. Assim como ele transformou a maldade e a inimizade dos judeus contra nosso Senhor na realização da redenção do homem do pecado e do inferno. Segunda razão: expiação dos pecados públicos e nacionais. A segunda razão pela qual você deve sofrer, sobretudo em tempos de calamidade geral, é esta: como membro da grande sociedade e cidadão de seu país, você deve se unir aos demais na expiação e reparação que a justiça divina exige pelos pecados públicos e nacionais cometidos na comunidade em que você vive. Por pecados públicos e nacionais, entendemos certos pecados de natureza mais grave, cometidos em grande escala e por muitas pessoas numa comunidade, seja uma cidade, província ou nação inteira, e que são atribuídos à comunidade como um todo, e não apenas a este ou aquele indivíduo. Pecados dessa espécie incluem a apostasia da fé, a irreligiosidade e o esquecimento de Deus, a educação irreligiosa dos jovens, a profanação do santo nome de Deus, as maldições, as blasfêmias e o perjúrio, a violação do dia do Senhor, as modas imodestas e escandalosas, a arte, a literatura e os entretenimentos imorais, o divórcio e o adultério sancionados por leis estatais iníquas, a desonestidade, a injustiça e a opressão dos pobres, o homicídio e o suicídio racial, e, por fim, aquelas orgias selvagens de imoralidade grosseira e licenciosidade desenfreada, que de tempos em tempos desonram festas e celebrações públicas, ou ocorrem em conexão com bailes, danças, banquetes e similares. Deus é extremamente paciente e longânime, e não impõe de bom grado castigos universais, por mais que uma comunidade os mereça. Prefere que seus filhos arrependidos busquem seu perdão por meio de uma penitência e conversão oportunas. Ele esperou 100 anos antes de enviar o dilúvio que encarregara Noé de anunciar. Permitiu que se passassem 40 anos entre a profecia de Nosso Senhor sobre a iminente destruição de Jerusalém e a realização dessa profecia pelos romanos no ano 70. E poupou a cidade de Nínive totalmente, pois os habitantes logo cessaram de pecar
e se apressaram em fazer penitência com a pregação de Jonas. Deus ainda age dessa maneira. Não raro, espera muito tempo antes de impor às cidades e nações pecadoras os castigos mais severos que suas múltiplas iniquidades exigem. Ele deseja poupá-las e, por isso, tenta primeiro, de todas as maneiras possíveis, trazê-las à consciência do dever, ao arrependimento e conversão oportunos. Contudo, apesar desse adiamento, eles se recusam obstinadamente a refletir sobre si mesmas e a deixar de pecar, se insiste na maldade, às vezes até pecando mais abertamente por não serem castigadas de imediato, então chega a hora em que a medida da iniquidade transborda. Essa hora marcará o início de algum castigo divino que recairá pesadamente sobre a comunidade culpada, como um castigo justo pelas contínuas transgressões à santa lei de Deus. Inundações destruidoras ou tempestades, incêndios, terremotos, períodos de escassez e fome, epidemias e pestilências, e, sobretudo, os horrores de rebeliões e revoluções, e de guerras civis e internacionais. A justiça divina usa esses males para o castigo e correção de um povo pecador, da mesma forma que um pai sábio usa a vara para o castigo e a melhora de um filho desobediente. Nem sempre é necessário que Deus envie tal castigo por pecados públicos, como fez com o dilúvio ou a destruição de Jerusalém. Muitos pecados contêm em si mesmos as sementes de futuros sofrimentos públicos, assim como a bolota contém o carvalho gigantesco. Se esses pecados persistirem por tempo suficientemente longo, sem serem contidos ou penitenciados, é certo que produzirão condições na ordem social que tornarão certas calamidades inevitáveis. Tome-se, por exemplo, o pecado da educação sem Deus, ou seja, a educação irreligiosa dos jovens. Quando se adota um sistema como esse, eis os resultados inevitáveis. Após 2 ou 3 gerações, o conhecimento de Deus desaparecerá mais ou menos completamente entre o povo. Perder-se-á o senso de certo e errado. O bem será chamado de mal e o mal de bem. Não haverá respeito pela lei moral. A depravação dos jovens crescerá cada vez mais. A desonestidade e a corrupção triunfarão nos negócios, nos tribunais, na legislatura e no próprio governo. Os impostos serão mal utilizados ou desaparecerão nos bolsos dos corruptos. Despesas elevadas serão necessárias para manter o número crescente de asilos, varas da infância e da juventude, reformatórios e prisões. Não haverá segurança para a honra, a propriedade e a vida. As relações entre capital e trabalho serão tensionadas até o ponto de ruptura, de modo que a violência e o derramamento de sangue se tornarão inevitáveis. A vida familiar será destruída pelo adultério, divórcio e amor livre. Rivalidades nacionais, ciúmes e ódios, provocados pela ganância comercial, tornar-se-ão cada vez mais intensos, até levarem a guerras internacionais e seu indescritível sofrimento para milhões de pessoas. Nações que semeiam o vento devem colher a tempestade. Os pecados públicos e nacionais devem ser expiados neste mundo, pela razão muito simples de que não podem ser expiados no próximo. No mundo vindouro, famílias, cidades, províncias e nações não existirão como coletividades. Lá, homens e mulheres existirão apenas como indivíduos, sem estarem unidos pelos laços sociais, civis, políticos e nacionais, que são necessários nesta vida para o bem-estar e preservação da raça humana. Na eternidade, eles desfrutarão individualmente dos frutos de sua vida na terra. Os bons possuirão o reino de Deus no céu, enquanto os ímpios sofrerão por suas más ações no fogo inextinguível do inferno. No entanto,
como os pecados públicos exigem expiação pública e como essa expiação não pode ser feita na próxima vida, fica claro que deve ser feita nesta vida. Por que os inocentes devem sofrer? Nesse contexto, muitas pessoas de fé fraca e pouco esclarecida sentem a tentação de fazer a seguinte pergunta: por que os bons e virtuosos não são isentos nesses momentos, mas são obrigados a sofrer como os demais? Se Deus é justo, como pode permitir que os inocentes padeçam junto com os culpados? Existem várias razões pelas quais Deus permite que os bons sofram em tempos de castigo público. Primeiro, é justo e correto que os bons ofereçam de boa vontade a Deus a expiação necessária pelos pecados públicos, pois em tempos normais desfrutam junto com os concidadãos as bênçãos da paz, tranquilidade e prosperidade nacional. Eles têm interesses temporais em comum, tanto em tempos de prosperidade quanto em tempos de aflição. 2. Aqueles que são inocentes de participação direta em pecados públicos nem sempre estão completamente isentos de culpa aos olhos de Deus. Muitas vezes, eles são culpados por esses pecados de maneira indireta, como cúmplices. Assim, podem ter sido coniventes com alguma forma de imoralidade. Podem não ter protestado contra ela. Podem ter negligenciado o uso de sua autoridade, influência ou direito de voto para impedir-lhe a instituição ou para obter-lhe a revogação, quando já instituída. E tudo isso por indiferença, respeito humano, medo da perseguição, perda de negócios e por outras razões indignas. 3. Os sofrimentos suportados pelos bons têm um valor expiatório muito maior do que os suportados pelos maus. Assim sendo, quanto mais pessoas boas houver para participar da expiação necessária, mais rapidamente ela será realizada. Além disso, Deus é facilmente convencido, em consideração aos sofrimentos dos bons, a atenuar seus castigos de maneira significativa e, às vezes, até suspendê-los por completamente. 4. A visão dos bons sofrendo por pecados que não cometeram tende a promover a conversão e a salvação dos maus. Ao lembrá-los vividamente dos castigos mais rigorosos infligidos por causa do pecado na próxima vida. Se o pecado é castigado de forma tão severa nos bons aqui na terra, quanto mais será castigado nos pecadores impenitentes na eternidade. 5. Os sofrimentos oferecem aos bons uma oportunidade de fazer plena expiação por seus pecados pessoais. Pois não há ninguém tão santo e tão confirmado na graça que não tenha cometido algum pecado, ao menos venial. Até o justo cairá 7 vezes, ou seja, com frequência. Mas é uma lei imutável que todo pecado, mesmo o menor deles, deve ser plenamente expiado, seja aqui, seja depois da morte no purgatório. Mas a expiação feita aqui é muitíssimo mais proveitosa do que aquela feita após a morte. 6. A paciência ao suportar sofrimentos imerecidos faz com que os bons se assemelhem a Jesus Cristo, que, embora perfeitamente inocente, assumiu a tarefa de fazer expiação por nossos pecados e assim abrir-nos o céu. Se ele não tivesse feito essa expiação, não poderíamos ser salvos. Além disso, o sofrimento dos inocentes permite que os bons alcancem os mais altos graus de graça e virtude aqui, o que lhes proporcionará um grau correspondente de glória eterna no reino dos céus. Terceira razão: resultados naturais de imprudências. Em defesa da bondade e do amor de Deus e de suas ações em relação aos homens, é preciso afirmar com clareza e ênfase que ele não deve ser responsabilizado por todo o mal que existe no mundo. Uma grande parte do sofrimento humano não é de modo algum enviado por Deus, mas de inteira responsabilidade dos próprios homens.
Não hesitamos em afirmar que talvez metade, se não mais, dos infortúnios atuais desapareceria rapidamente da face da terra se todas as pessoas fossem induzidas a cumprir com fidelidade apenas duas condições: viver de acordo com os ditames da razão e do bom senso, observando as leis fundamentais da saúde e do bem-estar, e fazer um esforço honesto para orientar a conduta moral segundo os 10 mandamentos e as máximas do Evangelho. Neste capítulo, consideraremos o primeiro desses 2 pontos e estudaremos como os pecados contra a razão, como o chamaremos, são a causa direta e inevitável de muito sofrimento desnecessário. Dos pecados contra os mandamentos, como causas necessárias de sofrimento, trataremos no próximo capítulo. Doenças e enfermidades. Ninguém pode questionar a manifesta verdade de que nossa vida, saúde e felicidade temporal são regidas por leis bem definidas, que não podem ser alteradas ou abolidas pela vontade humana. Elas podem, de fato, ser ignoradas e violadas, mas nunca impunemente. Sua observância é geralmente recompensada com o desfrute da saúde e a ausência de muitas formas de doenças e outros males. Assim como nenhum homem pode manter a mão no fogo sem se machucar, não pode violar essas leis de maneira impune. Na verdade, tão próxima e necessária é a relação entre causa e efeito que apenas um milagre pode salvar um homem das consequências de violar uma dessas leis. Vejamos alguns exemplos a título de ilustração. Há pessoas que, em idade avançada, sofrem com doenças crônicas que tornam a vida um prolongado tormento. É possível que Deus tenha enviado essas enfermidades em todos os casos? De modo algum. Muitas vezes, elas são os resultados inevitáveis das imprudências que essas pessoas cometeram inúmeras vezes na juventude. As rígidas leis da saúde foram violadas, e aqui está o castigo. Pessoas que se expõem de maneira imprudente às intempéries, que têm o hábito prejudicial de comer com pressa e não dedicar tempo a mastigar adequadamente os alimentos, que negligenciam uma quantidade suficiente de exercícios ao ar livre, que têm o hábito de respirar de forma incorreta, que se entregam imoderadamente a iguarias pouco nutritivas em detrimento de alimentos simples, porém saudáveis e nutritivos. Mulheres que, pelo uso insensato de roupas apertadas ou inadequadas, causam danos permanentes a certos membros ou órgãos cujo funcionamento apropriado é indispensável para a boa saúde. Essas pessoas, mais tarde na vida, pagam caro pelos pecados contra o bom senso que cometeram ao violar as leis imutáveis que controlam a vida e a saúde. A natureza ultrajada não conhece misericórdia e não concede perdão. Mais cedo ou mais tarde ela se vinga terrivelmente, exigindo o pagamento integral da penalidade. Assim sendo, não devemos pensar que esses males foram enviados por Deus, mas sim causados pelo próprio homem. Há ainda aqueles que sofrem com doenças dolorosas no coração, estômago, fígado, rins ou outros órgãos, que os tornam inválidos para toda a vida. Deus sempre envia essas doenças? Não. Muitas vezes são apenas os resultados inevitáveis de uma vida irracional e intemperante, de glutonaria ou do uso constante de bebidas alcoólicas, opiáceos ou outras drogas prejudiciais. Doenças causadas pela própria pessoa, pelas quais Deus não deve ser responsabilizado. Hábitos de vida regulados pelo bom senso, pelo autocontrole e pela virtude cardeal da temperança, poderiam ter sido recompensados com a ausência desses sofrimentos angustiantes. Há também muitas vítimas do que se chama colapso nervoso. Qual é a causa? Em muitos casos, é um modo de vida que ignora todas as leis conhecidas da saúde.
Durante o dia, as vítimas ficam confinadas em lojas, fábricas, escritórios ou armazéns fechados, abafados e insalubres. As refeições geralmente são feitas com pressa e consistem, em sua maioria, de alimentos que apenas estimulam ou satisfazem o paladar, mas não nutrem o corpo, visto que são desprovidos dos elementos necessários para reparar os tecidos desgastados, construir novos tecidos e gerar a energia necessária ao corpo. Muitos dos produtos vendidos em confeitarias, farmácias e lanchonetes têm pouquíssimo valor nutritivo, sem falar no fato de que não raro são adulterados por fabricantes e comerciantes sem escrúpulos, mais interessados em lucros altos do que na saúde dos clientes. Tentar manter uma boa saúde e vigor com alimentos desprovidos de elementos essenciais à nutrição adequada é como tentar manter uma boa fogueira com carvão de baixa qualidade. Mas isso não é tudo. Várias vezes uma constituição já debilitada é ainda mais sobrecarregada ao passar-se a maior parte da noite em excitações exaustivas e desgastantes para os nervos, em teatros, festas, eventos sociais, bailes e afins, privando o corpo do sono e do descanso essenciais à boa saúde. Enfim, há também a entrega imprudente a pecados de impureza, que por si só e independente de todas as outras causas, são destrutivos para o sistema nervoso e muitas vezes o arruinam sem deixar esperança de recuperação. Causaria surpresa, portanto, que após vários anos de vida insensata, ocorresse por fim um colapso para o qual não há recuperação? A surpresa seria se ele não ocorresse. Somente um milagre poderia evitá-lo. Esse colapso nervoso e a infelicidade a ele associada, entenda-se bem, não é enviado por Deus, mas via de regra é o resultado inevitável de imprudências. É causado pelo próprio sofredor. Problemas domésticos. Consideremos outra classe de sofrimentos. Há aqueles que enfrentam inúmeros problemas domésticos. Mas por quê? Muitas vezes estão colhendo os frutos de um passado insensato. O que o homem semeia, isto também colherá. Talvez tenham se casado impulsivamente e às pressas, sem a devida reflexão e em aberta violação das leis de Deus e da Igreja, e, portanto, sem a bênção do céu. Em vez de se prepararem para o matrimônio por meio da oração, da recepção dos sacramentos e de uma vida virtuosa, entregaram-se a prazeres pecaminosos, e assim o desagrado de Deus os acompanhou no novo lar. O rapaz casou-se com uma moça que sabia ser leviana, frívola e vaidosa, sem caráter, incapaz ou relutante em cuidar das tarefas domésticas, extravagante, escrava da moda, sem disposição para criar filhos e disposição para qualquer sacrifício. Ele casou-se pela beleza, como se diz, pelo dinheiro ou posição social. Agora precisa aguentar as consequências da má escolha. Ou então a moça deu seu afeto a um homem que sabia ser de hábitos inconstantes, pouco confiável, desonesto e preguiçoso, incapaz de se manter empregado, viciado em bebida ou drogas, que não lhe respeitou a pureza durante o namoro e já nessa época demonstrava sinais de futura infidelidade. Embora ciente de tudo isso e alertada várias vezes sobre o perigo, ela ignorou. Apaixonada por ele, iludiu-se, pensando que o converteria. Agora ela está dolorosamente desiludida, mas é tarde demais. Está condenada a arrepender-se com o tempo. Ou ainda trata-se de um casamento misto. A esposa católica sofre muito com os parentes não católicos, que zombam da igreja e de sua fé. O marido torna a vida dela uma infelicidade, obrigando-a a fazer coisas que sua consciência considera pecados graves diante de Deus. Ou ela sofre ao ver os filhos, um a um, abandonarem a religião da infância, para imitarem um comportamento indiferente do pai não católico.
Causa alguma surpresa que nesses lares haja frequentes discussões, brigas, escândalos familiares e abandonos que levam ao vergonhoso processo de divórcio na vara de família e talvez até ao homicídio cruel? Alguém terá a audácia de afirmar que sofrimentos originados por essas causas são enviados por Deus? Reflexão antes do casamento: uma vida de oração e observância dos mandamentos e uma fiel conformidade com as sábias leis pelas quais a Igreja regula os casamentos dos seus filhos eliminariam, não hesitamos em dizê-lo, talvez 9/10 dos casamentos infelizes que encontramos nesses dias de imprudente desrespeito pela santidade do matrimônio. Além disso, há pais que sofrem muito por causa dos filhos adultos, que são indisciplinados e rebeldes e trazem desonra para a família por meio da imoralidade e do crime. Muito comumente, isto é o resultado natural de uma educação pervertida ou negligenciada. Talvez os pais não tenham dado aos filhos formação religiosa, negligenciaram incutir em suas mentes e corações o conhecimento, o temor e o amor a Deus. Ou, se os enviaram a uma escola católica, não deram um bom exemplo em casa, neutralizando os esforços dos pastores e professores de torná-los meninos e meninas tementes a Deus. Há também pais excessivamente indulgentes com os filhos, que lhes permitem fazer tudo o que desejam, fechando os olhos para suas falhas, sem os corrigir, nem muito menos castigar, mesmo quando cometem faltas graves. Poupe a vara e estrague a criança. Chega o dia em que os filhos mimados e estragados lhe causam grande dor e tristeza, com a ingratidão, a negligência, os maus tratos, até mesmo a crueldade, ou por meio da vergonha e da desonra que trazem para suas famílias. Dobra o pescoço dele enquanto é jovem e fere seus flancos enquanto é criança, para que não cresça teimoso e não te considere, e assim seja tristeza para teu coração. Eclesiastes 30:12. Quando esses pais e mães encontram uma velhice cheia de dor e tristeza, causada pelos filhos rebeldes, quem é o responsável? Certamente não devem culpar o Deus Todo-Poderoso. Eles próprios são os autores da sua infelicidade. Se tivessem educados os filhos conforme as linhas traçadas pela razão, pelo bom senso e pela luz da fé, teriam encontrado neles um apoio na velhice e uma fonte inesgotável de felicidade nos anos de declínio. Tal como estão colhendo os frutos naturais da insensatez do passado. Outros problemas. Por fim, há muitos que, por suas imprudências, são reduzidos a muita pobreza, ou não praticaram a frugalidade e a prudência no gerenciamento dos assuntos domésticos, ou estavam descontentes com a condição humilde e tentaram parecer mais ricos que os vizinhos, ou o grande objetivo deles era ascender socialmente. Viver acima de suas possibilidades os levou a contrair grandes dívidas que não puderam pagar. Seguiu-se a execução de hipotecas e a ruína foi completa. Sofrimentos, mais uma vez, não enviados por Deus, mas causados pelo próprio homem. Esses são apenas alguns dos muitos exemplos que poderíamos ser citados para sustentar nossa afirmação de que os pecados contra a razão e o bom senso são diretamente responsáveis por uma grande porcentagem dos sofrimentos humanos, pelos quais não seria justo culpar Deus como o autor. Quarta razão: resultados naturais dos pecados contra os 10 mandamentos. Se os pecados contra a razão produzem muito sofrimento, os pecados contra os 10 mandamentos produzem ainda mais. Não é exagero dizer que a violação dos mandamentos é diretamente responsável pela maior parte da infelicidade que aflige a humanidade. Para comprová-lo, destaquemos apenas alguns pecados que, como a experiência e a observação mostram, são uma fonte comum e fecunda de muito sofrimento autoimposto.
Por muitos séculos, nada prejudicou tanto a saúde da humanidade como os hábitos que podem ser generalizados sob a designação de impureza. Os estragos das doenças venéreas aumentaram na mesma proporção em que a influência da religião diminuiu gradualmente nas gerações. James J. Walsh, Saúde e Religião, página 185. Comprovamos literalmente as palavras da Sagrada Escritura em incontáveis escravos do vício da impureza. Aquele que peca na presença de quem o criou virá a cair nas mãos do médico. Eclesiástico 38:15. Se condescenderes com a tua alma no que deseja, ela fará de ti a alegria dos teus inimigos. Eclesiástico 18:31. Aquele que se junta com prostitutas será mau, chegará a ser o pasto da podridão e dos vermes. Eclesiástico 19:3. Os seus ossos estavam cheios de suas iniquidades ocultas, as quais com ele dormirão no pó. Jó 20:11. A vida de muitos homens e mulheres se torna amarga por uma doença tão repugnante que faz de suas vítimas um tormento para si mesmas e para aqueles ao seu redor. Muitas vezes, levando-as a buscar alívio para a infelicidade no suicídio. Mas como contraíram essa doença? Muito comumente por concessões pecaminosas à paixão da luxúria, seja por parte deles ou daqueles com quem se uniram. Uma vida de pureza e castidade os teria preservado dos estragos dessa terrível praga. Para entender quanto sofrimento é causado pelo vício da impureza, basta visitarmos um hospital geral ou um sanatório. Pessoas de todas as idades e classes, jovens e idosos, ricos e pobres, estão ali fazendo a colheita da iniquidade do pecado. A decadência do corpo e muitas vezes também da mente é evidente em suas formas deploráveis. Estão mortos em vida. Quão caro estão pagando por terem provado o cálice envenenado de prazeres proibidos. E que barganha desigual fizeram. Por alguns breves e efêmeros momentos de prazer sensual, sofrem os efeitos de uma doença que lhes causa dor incessante e desafia a habilidade dos melhores médicos. No entanto, não é apenas nos hospitais e asilos que vemos a devastação que a impureza provoca entre seus escravos. Há muitas pessoas vivendo em suas casas, tanto em grandes mansões quanto em humildes casebres, que pagam caro por seus excessos pecaminosos. Algumas sofrem de distúrbios dolorosos que podem ser diretamente atribuídas aos seus pecados passados, enquanto outras são punidas em seus filhos, que são afetados na mente ou no corpo. A situação dessas vítimas inocentes é extremamente lamentável. Quem é o culpado? Em muitos casos, ninguém mais do que os pais. Ao se entregarem a prazeres ilícitos, antes ou depois do casamento, foram infectados por um veneno virulento, que por sua vez transmitiram aos infelizes descendentes. Foi um processo muito natural, uma consequência inevitável da rígida lei de causa e efeito. Se os pais tivessem vivido no temor de Deus e guardado sua lei, a felicidade conjugal estaria assegurada. Mas, tendo violado a lei, as consequências do pecado envolvem não apenas eles, mas também sua descendência, até a terceira e quarta geração. Deus não precisou enviar um castigo especial. Esses sofrimentos se ligam tão intimamente a certas formas de pecado e são provocados de forma tão inevitável por elas, que apenas uma intervenção miraculosa nas leis da natureza poderia salvar os transgressores da penalidade de suas ações imorais. Não apenas a morte é uma consequência dessas doenças, mas elas também são causas frequentes de longos anos de sofrimento e de incapacidade, de cegueira infantil e do nascimento de crianças mortas ou idiotas, e de crianças que crescem e se tornam epiléticos ou perdem o juízo na vida adulta, ou exibem outros tristes sinais das doenças de seus pais.
Idem, página 186, do livro Saúde e Religião. O mesmo é verdadeiro para as vítimas do alcoolismo ou do vício em drogas. Eles são culpados de uma espécie de suicídio. Arruinam sua dignidade, degradam sua razão e causam para si todo tipo de problemas domésticos, pobreza, doença e uma morte prematura. Além disso, geralmente cometem grave injustiça para com seus descendentes, aos quais transmitem suas más tendências ou legam enfermidades físicas ou mentais. Grande é o número de pessoas que devem seus defeitos mentais e físicos ao fato de que um de seus pais era escravo do alcoolismo ou do vício em drogas. Finalmente, tomemos um caso que ocorre com frequência crescente nesses dias de ideais neopagãos em relação aos deveres do estado matrimonial. Um número surpreendente de mulheres sofre unicamente por interferirem de maneira fria e calculista na ordem estabelecida por Deus para a procriação da vida humana. Doenças dolorosíssimas como o câncer, a septicemia, graves desordens mentais ou nervosas, que às vezes levam à insanidade, tornam a vida delas uma agonia prolongada. Talvez, em algum momento, tenham se vangloriado por terem conseguido frustrar a vontade e os desígnios de Deus. Talvez tenham se alegrado por terem escapado do fardo de criar filhos. Podem ter conseguido silenciar os protestos da consciência, adotando os princípios pagãos do mundo moderno, o qual proclama que até mesmo as formas mais grosseiras de imoralidade são algo inocente e inofensivo. Contudo, há uma coisa que não conseguiram fazer: abrogar ou alterar a lei imutável de Deus, a lei da natureza. Foram livres para violar a lei, cometendo pecados que clamam ao céu por vingança, mas não foram livres para escapar das penalidades naturais desses pecados. A natureza ultrajada não conhece piedade e não concede perdão. A sua dolorosa condição atual é apenas o salário do pecado. Não foi enviada por Deus, portanto, mas inteiramente causada por elas próprias. Convertendo o mal em bem. Vimos como as pessoas causam para si muito sofrimento ao não viverem conforme as leis do bom senso e ao não seguirem os 10 mandamentos. Surge então a pergunta: é possível tirar alguma vantagem desses sofrimentos autoimpostos? Ou só resta resignar-se ao inevitável e suportar estoicamente as consequências da própria insensatez, como faria um pagão ou fatalista, que afirma que o cego acaso governa todos os assuntos humanos? A essa questão respondemos: assim como em sua infinita sabedoria e bondade, Deus conseguiu transformar o pecado de Adão em uma fonte de imensas bênçãos espirituais para o mundo, por meio da vida e dos sofrimentos de Jesus Cristo, Ele também possibilitou que convertamos todas as nossas aflições, não apenas as inevitáveis, mas também as que causamos a nós mesmos, em uma fonte de benefício eterno. Resta, portanto, a você, caro leitor, caso seja vítima de sofrimentos que de alguma maneira causou para si mesmo, aprenda o segredo de tirar bom proveito deles. É verdade que não era a vontade de Deus que você sofresse dessa forma, mas, já que falhou e causou esse mal a si mesmo, é vontade de Deus que você extraia disso todo o bem que Ele possibilitou que você alcançasse. Para tanto, preste atenção nas seguintes condições importantes. Imite o filho pródigo e retorne a Deus com sincero arrependimento por seus pecados, assegurando a plenitude de seu perdão por meio de uma confissão contrita. Você deve estar em estado de graça para que seu sofrimento possa ser meritório para o céu. Reconheça com humildade que mereceu plenamente seus sofrimentos, ainda mais até as penas eternas do inferno pelos pecados mortais. Se não foi condenado,
É apenas porque a misericórdia de Deus o poupou e lhe deu tempo para se arrepender. No espírito de um arrependimento duradouro por seus pecados, certifique-se de unir todos os seus sofrimentos aos de nosso Senhor morrendo na cruz e faça uma oferta frequente deles, assim unidos à justiça divina, como expiação pelo mal que cometeu. Agindo conforme essas sugestões, você obterá um benefício triplo. Garantirá o perdão completo de todos os seus pecados, anulará rapidamente a pena temporal contraída por eles e, assim, encurtará seu tempo no purgatório. Suas disposições penitentes lhe conquistarão um lugar muito mais elevado no céu do que teria se nunca houvesse caído em pecados graves de qualquer tipo. Portanto, se está sofrendo com uma doença causada por você mesmo, com a pobreza, com problemas domésticos e outros semelhantes, não deixe de santificá-los e pedir a Deus que os aceite como pagamento da pena temporal por seus pecados. Ou, se houver alguém em sua família, uma criança ou outro parente, que precise de seus cuidados e atenção constantes, saiba que isso lhe oferece uma excelente oportunidade para praticar a caridade mais perfeita, a semelhança de Cristo. Despeje sobre o sofredor toda a bondade que puder, pois não é tanto a ele que você está servindo, mas a nosso Senhor mesmo. Nunca perca de vista suas palavras a esse respeito. Em verdade vos digo que todas as vezes que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Veja então como Deus, em sua misericórdia, fez com que você pudesse obter benefícios inesgotáveis a partir de sua própria insensatez.